Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando e encerrando, né, o assunto de Oriente Médio, a gente vai falar um pouquinho sobre as tretas no Oriente Médio. Lá tem treta, lá tem muita treta, lá vai ter, né, também povos sem território, né? Vamos lá. Então, começando aqui, né, a gente tem que levar em conta que o Oriente Médio é uma área de presença humana muito antiga. Por exemplo, né, a Península do Sinai, que hoje pertence ao Egito, né, e a região onde é o Líbano, um pedacinho da Síria e o Estado de Israel, onde estão lá os palestinos também, já foi parte, né, do Império Egípcio. Onde, né, hoje é o Iraque, havia ali os babilônios, né? E um pouquinho mais para cima, pegando aí território, né, que estaria entre o Iraque, a Turquia, o Irã, a gente vai ter ali os assírios, né, que também foram uma civilização, né? Depois tivemos ali os persas, né, que vieram de onde hoje é o Irã, estabeleceram seu domínio até o Egito, até a Grécia lá na Europa. Depois também, né, tivemos os macedônios, né, que também ocuparam, né, boa parte aí do Oriente Médio, né? Aqui, né, o Império, né, Macedônico, né, do Alexandre o Grande. A gente teve também, né, os cartagineses, né? Na verdade, os fenícios, né, fundaram ali Cartago, né? Os cartagineses eram parte da civilização fenícia e também, né, os romanos que dominaram ali um pedacinho da Arábia, da Síria, da Turquia, né, de onde hoje é Israel também, né? E por fim, né, lá no século 8, né? A gente tem aí a expansão, né, do Império Árabe, que também chegou nessas regiões. Chegou na Pérsia, chegou na Armênia, na Síria, né, parte ali do Egito, até mesmo no norte da Europa, no norte da África e aqui, né, na Península Ibérica, na Europa. Então, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque historicamente, né, a gente tem ali muitos povos diferentes. Esses povos diferentes, cada um deles tem uma relação com um determinado pedaço do solo, né? E muitas vezes essa relação ela é religiosa, tem lugares sagrados em determinados pontos para determinados povos. Historicamente, né, é, essa razão de ter tido um parente há não sei quantos mil anos que morou ali, ou que esse território em algum momento fez parte, abre para esses povos, né, a reivindicação de fazer o seguinte, ó, tô violando os direitos históricos desse povo, porque em algum momento meus antepassados tiveram seus direitos históricos violados, né? Então, tipo, alguém me zoou, eu também vou descer o barraco aqui para ver se eu pelo menos fico com alguma coisa. Então, a terra que tem muitos donos, ou muitas pessoas que alegam ser donos, ela acaba não sendo de ninguém, e obviamente isso abre mão, né, para um monte de briga. Além disso, né, os países ali do Oriente Médio, essas entidades que a gente chama de países, eles foram traçados, né, principalmente no final da primeira e depois consolidados, né, no final da Segunda Guerra Mundial, de acordo com interesses de países europeus, de acordo com interesses dos Estados Unidos, mas principalmente de países europeus que eram potências colonizantes ali na região. Então, assim, dentro desses países vai ter povos que não se sentem representados por quem governa o território desses países. E aí cada povo muitas vezes busca na religião, né, os motivos para poder defender a sua identidade cultural e com isso, né, manter as suas reivindicações sobre um determinado território, tá?
A gente vai ter, por exemplo, os curdos, né? Os curdos são um povo sem território, que vive ali no Oriente Médio, ó, num lugar mais ou menos entre o Irã, o Iraque, a Turquia, a Armênia e a Síria, né? Então a gente vai encontrar curdos ali. Os curdos são bem interessantes porque no exército curdo, mulheres lutam, né? Mas eles nunca conseguiram, né, ter um país dele ou formar o Kurdistão. Eles sempre ficam, né, meio que oprimidos em outros países. Né? Na Turquia, o governo turco não gosta deles. No Iraque, Saddam Hussein jogou até armas químicas nele. Enfim, né, é um povo oprimido e sem, né, território. A gente vai ter também, né, um grupo que eu falei na aula anterior, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele vai surgir em decorrência da zona que virou o Iraque, né, pós-invasão dos Estados Unidos. E aí, do lado ali, de repente começa a guerra na Síria, a guerra civil, o Estado Islâmico vai se expandindo a sua área de atuação. Ele recebeu vários nomes, né? Daesh, ISI, ISIL, EIL, né? Dependendo do momento ali, a imprensa adota um nome. Né? Mas era um grupo, né, que chegou a ter um amplo controle ali sobre parte do Oriente Médio e hoje oficialmente controla poucas áreas. Mas, né, se ele não existe oficialmente, ele existe extraoficialmente com um grupo terrorista e com uma pretensão, né, que eu falei, de criar um grande mega master país islâmico, retomando, né, tudo aquilo que já foi um dia a terra islâmica. A ideia deles é unificar, mas unificar segundo uma visão extrema do extremo do islamismo. A gente vai ter ali também a Turquia. A Turquia é herdeira do Império Turco-Otomano. Né? A curiosidade é que os turcos eles vêm lá da Ásia Central, né? Mais perto daqueles estãos do que onde hoje, né, é o território da Turquia. Mas a Turquia, né, se tornou ali o país que herda, né, as coisas do Império Turco-Otomano. Obviamente, é um império que não existe desde a Primeira Guerra Mundial, né, já foi muito influente, hoje é bem pouco influente, mas hoje quem governa a Turquia, que é o Erdogan, né, vem intervindo em outros países, aproveitando algumas oportunidades, né, para tentar fazer da Turquia grande e influente de novo. Então eles vão lá, né, mandaram mercenários para a Líbia, né, estão tretando com os Emirados Árabes, enfim, interviu militarmente na Síria, no Iraque, né? O governo turco aí está tentando, né, fazer a Turquia ser grande novamente, ou pelo menos ser um país influente novamente. Aí a gente também tem que lembrar o seguinte: o Islã, ele não é um só. Isso aqui é um mapa, né, de diferentes correntes da religião islâmica, diferentes formas de professar a fé islâmica. E para cada uma delas, a gente vai ter visões locais que são bem particulares, né, que são justamente utilizadas ali para manter as identidades locais bem acesas, né? E num momento oportuno lutar por independência, ou lutar por território, lutar por poder político, e se for preciso, né, até pela via das armas. A gente vai ter também aqui países, né, que vão viver ali uma situação bem confusa. É o caso do Iraque. Vocês estão vendo aqui, ó, que o território do Iraque tem curdos, tem árabes sunitas e árabes xiitas. Os árabes xiitas são amigos do Irã, porque o Irã tem bastante xiitas, né? Mas ali eles são persas. Os sunitas são amigos da Arábia Saudita, que seguem uma outra corrente sunita que é o wahhabista, né? Mas de qualquer forma eles são mais próximos aqui. E os curdos também são islâmicos, né? Mas eles não são nem sunitas nem xiitas, eles são curdos e aí seguem a sua própria maneira ali de entender e de fazer as coisas. Obviamente, né, com o apoio desses países, do Irã e da Arábia Saudita, tem treta aqui dentro. Daí veio os Estados Unidos e invadiu, né? Daí não sei quem vai ajudar um grupo que vai atacar outro, que vai atacar outro. No meio disso surgiu o Estado Islâmico e é todo mundo contra todo mundo, né? São milênios aí, né? Pelo menos um milênio de povos diferentes brigando, tretando ali o tempo todo. A gente vai ter também, nesse contexto, países que vão adotar a Sharia e países que não vão adotar a Sharia. Como o nosso foco aqui é o Oriente Médio, percebam que tem países, né, que levam a Sharia ao nível de Estado, né?
As leis islâmicas, elas estão ali, né, com o poder de lei que vale para todo mundo. Né? Tem países que usam a Sharia no nível regional, não vale como lei nacional. Né? Mas o que é essa Sharia? Aquelas leis lá que são do tempo do Maomé. Né? Alguém roubou, corta a mão. A mulher traiu o marido, vão apedrejar ela. Tem países que tem até o crime de estupro consentido. Né? Se a mulher for estuprada, e ela sobrevive, né, ela vai ser punida ali, porque afinal de contas ela sobreviveu e não lutou até a morte com seu estuprador. Então é bastante complicado aí alguns países e a maneira como eles vão lidar, né, com as suas leis, né, já que a gente não vai ter ali estados democráticos de direito, a gente vai ter muitos estados teocráticos, né, onde a religião ela vai ter uma grande influência. A gente tem também, né, se for olhar aí, ó, porcentagem de população islâmica nos países. No Oriente Médio, a porcentagem de islâmicos, ela predomina, né, em quase todos os países, talvez o único que não é Israel, tá? E o Líbano um pouquinho menos. E no Oriente Médio ficam os lugares sagrados da religião islâmica, né? Dois deles ficam, né, em Meca, né? Desculpa, dois deles ficam na Arábia Saudita. A mesquita aqui de Meca, aqui Medina, né? E a Cúpula da Rocha, né, em Jerusalém. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Tem muita coisa sobre o Oriente Médio. O que eu falei aqui em 8 aulas não é suficiente para descrever tudo isso. Tá? Tem muita coisa que talvez precisa ser mais investigada, mais aprofundada, né? Porque às vezes pela pressa acaba fazendo, né, alguns resolucionistas que ficam um pouquinho mais confundindo as coisas do que às vezes ajudando. Mas é isso, né? Acho que dá para vocês terem uma base boa. E a partir daí, né, é só fuçar, estudar e correr atrás. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.